Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. Neste episódio do videocast da JF-TV, a gente vai conversar sobre o protagonismo do bairro Santo Antônio, na região sudeste de Juiz de Fora. Por isso, o vereador que está hoje no café é o Carlos José de Souza. Se você não está ligando o nome ao vereador, é o vereador Fiote, conhecido por todos como Fiote, que é do PDT. Fiote está no seu primeiro mandato, mas tem no histórico uma vida como liderança comunitária no bairro onde mora desde os 4 anos de idade, o Santo Antônio. E como exemplo de protagonismo e empreendedorismo no Santo Antônio, o Fiote nos apresentou o Douglas Rocha, nosso convidado especial. O Douglas está no bairro desde os 5 meses de idade e é, há 13 anos, o sócio proprietário da Novos Rumos Turismo. Tá na hora, então, da gente pegar aquele café, ficar ligado, e enquanto a gente conhece um pouco mais do bairro Santo Antônio e conversa de política no município. O bairro Santo Antônio é considerado o local onde a cidade teve início, no então Morro da Boiada. Foi lá que se constituiu a vila de Santo Antônio do Paraibuna. Localizado na região sudeste de Juiz de Fora, o Santo Antônio cresceu. Hoje tem até o Alto Santo Antônio. Apesar de ainda ser carente em infraestrutura, o bairro acumula sucessos e história de protagonismo. E conta com um incansável defensor, o vereador Fiote. É dessa forma, então, que eu dou boas-vindas ao Douglas Rocha e ao Fiote. Um prazer tê-los aqui. E vamos já começar perguntando para o Fiote, né? Como que você, Fiote, descreve o bairro Santo Antônio, né? Eu tenho certeza que o Santo Antônio era um lá na sua infância, quando você veio para Juiz de Fora aos 4 anos, e hoje é outro, né? Mas como descrever o bairro Santo Antônio para quem nunca esteve lá? Para quem nunca esteve lá, primeiramente, boa tarde. E eu digo assim que o bairro Santo Antônio é minha casa hoje, né? Cheguei lá com 4 anos, como todos já sabem, mas o bairro Santo Antônio hoje é um protagonismo na cidade, sabe? Todo mundo fala do bairro. Então, o bairro é um bairro carente, sim, mas hoje tem suas ideologias também, graças a Deus, né? Tem as suas coisas contra, mas tem os prós também, que são muitos bons. Em todos os lugares vai ter uma coisa a favor, vai ter uma coisa que vai agradar, uma coisa que vai desagradar, mas é um bairro que está sempre crescendo, sempre procurando melhorar cada dia mais. Com certeza. Lembrando também que é um bairro, né, como um primeiro bairro a ser formado na cidade, é um bairro que foi constituído pela população preta, né, aqui na cidade, e que ainda traz muito dessas famílias lá de trás que ajudaram a formar não só o Santo Antônio, como o município de Juiz de Fora, né? É um bairro muito família também, e aí, dando boas-vindas também para o Douglas, eu quero fazer a mesma pergunta para ele: como descrever o bairro Santo Antônio? Olá, uma boa noite a todos. O bairro Santo Antônio é a casa da gente. É o lugar onde a gente escolheu para viver, onde eu tive a oportunidade de escolher para trabalhar também, e é onde, além de me criar, estudar, crio meu filho. Hoje toda a minha família reside no bairro Santo Antônio, e assim como o Fiote bem colocou, é um bairro que tem ainda seus pontos que podem ser melhores, mas que, graças a Deus, hoje já com o Fiote aqui na Câmara, trabalhando diretamente para poder ajudar ainda mais o nosso bairro, para trazer ainda mais melhorias para o nosso bairro. A tendência é que cada dia mais a gente tenha ainda uma comunidade mais sólida, uma comunidade mais ativa e uma comunidade mais feliz. Não que faltasse felicidade em algum momento do Santo Antônio, desde a criação, mas é um bairro muito bacana, muito acolhedor, e reitero o convite para que conheçam o bairro Santo Antônio. Tem muita história. A gente estava conversando em off aqui antes da gravação, né? Especulando assim, ao certo qual que é a quantidade de morador hoje no bairro Santo Antônio, contando com o Alto Santo Antônio, né? A região ali do bairro Santo Antônio. Olha, fica difícil de falar, mas hoje eu creio que o Santo Antônio hoje beira os seus 20 mil moradores, porque tem um Alto Santo Antônio, que é um bairro imenso, sabe? E eu deixo bem claro para as pessoas que eu não separo o Alto Santo Antônio do bairro Santo Antônio. Para mim é bairro Santo Antônio. Como tem o Arraial, que virou Parque Serra Verde, né? Então eu englobo todo aquele bairro num bairro só. Então eu faço essa contagem por isso, né? É o Santo Antônio que foi crescendo, né? Se expandindo.
É isso aí. Queria perguntar também, antes da gente entrar, o Douglas tem muita história, apesar de jovem, tem muita história e exemplo bom de vida, de empreendedorismo, né? Mas eu queria saber como vocês se conheceram. Olha, futebol. Olha. Relacionado ao futebol, porque criança. os irmãos dele são todos jogadores de futebol. Acho que o único que nos ingressou foi ele, né? Eu o único que gostava de brincar de carrinho, por isso hoje lido com ônibus. Então, eu joguei bola com os irmãos dele. Então, tinha aqui a rua do meio, o time da rua, da parte de baixo. A gente vê que naquele período o irmão dele tem um chute forte, né? A gente juntou e virou futebol. Então, a gente se conheceu nesse meio. Aí ficou o pai dele, por ser o motorista da Útil na época, né? Aquelas excursões de campo que eram feitas, de levar o time para jogar fora. Sim. E nos bairros vizinhos, que hoje são poucas, né? São mais escassas, mas antigamente tinha muito disso, né, Fiote? De se juntar o time para jogar no outro bairro. Então, meu pai sempre era motorista daquelas viagens, e eu estava sempre junto, então, a proximidade nossa, e éramos vizinhos também, de rua de baixo e rua de cima, né? Rua de baixo e rua de cima. Então, ficou assim, a gente acabou se conhecendo, viramos amigos, crescemos, desde criança, né? Mesmo. E até hoje, graças a Deus, nunca tivemos problemas, e o Douglas é um parceiro, os irmãos dele, enquanto estive com ele no campo, Marcelo, e eu falei com ele disso, ele ficou numa felicidade de saber que o irmão dele ia estar aqui hoje, entendeu? Então, a gente, igual eu falo, Judite, a gente tem que estar atento a tudo que acontece no bairro, né? Sim. Eu já tenho um amigo lá também, que é o Carlinho, que amanhã vai receber homenagem aqui. Ao mês passado também nós demos uma homenagem à dona Marlene, né? Que é empresária, uma senhora de 65 anos, empresária. Então, assim, a gente sabe o que tem dentro do bairro. A gente quer mostrar para Juiz de Fora o que o Santo Antônio tem de melhor. Exatamente. E a cidade precisa saber disso, né? As pessoas precisam saber disso tudo. Agora, vamos apresentar o Douglas, né? Assim, além de empresário da Novos Rumos Turismo, fala um pouquinho pra gente, Douglas. Você já adiantou aí que o seu pai era motorista, né? Sim. Douglas, que é natural de Espera, Feliz, e veio com a família ganhar a vida, tentar a vida em Juiz de Fora, né? Mas vou deixar você contar aí, porque eu também não sei de tudo. Bom, Judite, meu pai era lavrador em Espera Feliz, junto com minha mãe. Eu sou caçula de 3 irmãos e vim para Juiz de Fora ainda com 5 meses. E como você falou, Santo Antônio sempre foi um bairro de chegada, um bairro que nos acolheu e que lá estamos até hoje. Não só eu, meus irmãos já se casaram, todos moram no bairro, inclusive, né? Você também ainda também, tá lá. Graças a Deus, moramos de aluguel por muitos e muitos anos, e quando tive a oportunidade de ter a nossa primeira casa, a gente fez questão com que ela fosse no bairro Santo Antônio. Então, vindo para Juiz de Fora, graças a Deus, eu posso dizer que sou criado totalmente no bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. Estudei no EMEI, estudei no Dante, sou assim, já participei de tudo, projetos ali do Bom de Bola, Bom de Escola, no bairro de Lourdes, que era próximo na época, quando nós não tínhamos campo ainda. Participei das escolinhas de futebol do bairro, Santo Antônio também, apesar de não ser um amante assíduo do futebol, né, Fiote? Mas chegou a ser atleta do bairro. Sim. Sempre participei dos projetos que tinham na escola, projetos de dança, sempre gostei muito, sempre muito participativo. E graças a Deus, assim, como eu te disse, hoje é o bairro que eu escolhi para criar meu filho, né? E assim como o Fiote falou do Carlinhos, da dona Marlene, eu também fiz com que o nosso negócio se estabelecesse ali também, podendo dar oportunidade não só para que a empresa estivesse ali, mas que a população de Santo Antônio tivesse acesso à empresa, não só para comprar ou vender ou, né, usar do nosso produto, mas também poder trabalhar com a gente, que a gente também tem, né, pessoas do bairro que trabalham com a gente já desde quando começamos. Essa valorização do bairro é muito importante, né, Fiote? E você acompanhou, Fiote, a Novos Rumos desde o início? Sim, é porque ele tinha a van, né? Então, a van ele alugava para ir para os lugares. E eu viajo muito a Aparecido Norte, excursões, para Cabo Frio. Agora que eu não vou mais a Cabo Frio, está muito caro ir a Cabo Frio de excursão de ônibus, né? A reclamação. Não, mas a questão é com o prefeito de lá. Não vamos pedir o Fiote para dar uma força aí. Entendeu? Mas, assim, então, foi isso, entendeu? Então, assim, a gente teve esse conhecimento disso, entendeu? Mas é muito bacana, a Novos Rumos hoje é uma potência, né? Como eu falo para todos, a Novos Rumos hoje é potência, é uma empresa que leva torcida do outro lado. Né? No Mercosul, tivemos na Argentina, né? No final do ano. Entendeu? Então, assim,
esse menino, o horizonte dele é infinito, né? Porque você vê um empreendedor fazendo isso, morador de Santo Antônio, e eu falo, Judite, eu falo isso porque as pessoas falam, por que morador de Santo Antônio? Então, eu falo com as pessoas, sim, falei com as crianças agora, há 15, 10 dias atrás, na Páscoa Solidária, porque quando eu fui entregar as caixas de bombom para as crianças, Judite, eu falei com elas assim, vocês vão ficar em silêncio, vai ouvir o que eu tenho para falar. Aí eles ouviram e eu falei assim, olha, estudem, você pode ser um apresentador, você pode ser um artista em qualquer área que for. Hoje eu sou vereador, eu estudei no Dante Jaime, tanto na primeira escola que teve lá perto do campo, onde hoje é o EMEI, quanto na que está hoje. Então, eu motivei eles, entendeu? A gente tem que motivar, eu motivo as crianças. Então, as crianças do bairro, elas têm um carinho comigo muito grande. Inclusive, ele tem 2 sobrinhos, que é o filho do Marcelo. Você vê eles vêm correndo para me abraçar. Isso é importante, inclusive, para essas crianças criarem essa identificação com o bairro, né? Sim. Isso de querer fazer pelo bairro, né? E ter esse orgulho de ser do Santo Antônio. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que está em qualquer endereço, né? Você abraçar a cidade, mas abraçar também ali o seu bairro, a sua rua, e entrar nesse tipo de... Não precisa ser um líder, mas ter esse tipo de ação em prol do... Dentro daquilo que você se propõe a fazer, que você pode fazer aquilo ali também, né? Como a gente hoje tem essa estimativa aí de mais de 20 mil pessoas, ali tem para todas as áreas. Dali a gente pode sair médico, advogado, engenheiro, vereador, prefeito, empresário, motorista e seja lá o que for, né? Eu acho que quando você se dedica a uma profissão e existe aquele místico, né, de que para você dar certo na vida você tem que ir embora de onde você está. E não é bem assim. Você pode estar num lugar que eu acho que quem faz o ambiente somos nós. Então, ali dentro mesmo, lógico, como todo lugar, você vai ter reflexos de pessoas que optaram por outros caminhos e que por muitas vezes não deram certo, mas por razões próprias. E também pessoas, como ele disse a dona Marlene, que se fundou uma empresa em Santo Antônio, está ali a vida toda, e que eu acho que poderia dar a eles o que fosse em valor, que eles não sairiam dali para outro lugar. Então, assim como eu, como o Fiote, que a gente já se estabeleceu no bairro, que a gente gosta de morar no bairro, a gente é frequentador do comércio do bairro, da praça do bairro. Então, assim, a gente está sempre ativo ali dentro do bairro, porque o bairro te oferece várias opções. Você não tem que sair dali. Você pode sim sair para conhecer, não há nenhum mal nisso. Mas ali você pode ter tudo e pode ser quem você quiser. Não é porque, né, Fiote, estudou numa escola pública que você não pode chegar a uma Câmara Municipal, ou, né, não é porque você estudou numa escola... Dar continuidade aos estudos, se for o caso. Você tem opções aqui dentro da cidade de excelentes faculdades públicas, né? Então, basta querer. Eu acho que vai da vontade de cada um, né? Eu vou dizer também, olha, nós temos a Nayara de Paula, né, que é moradora do bairro Santo Antônio. Hoje nós temos o Matheus, que é árbitro de futebol, que se Deus quiser, ele vai se formar, apitou o jogo no Maracanã. Também eu vou tentar fazer alguma coisa com ele para trazer, para apresentar ele para Juiz de Fora, porque ontem eu fui lá no campo do Tupi, né, eu gosto de ir aos campos, de fazer visita aos campos de futebol no final de semana, e ontem eu vi ele lá pitando, me deu orgulho, um garoto do Santo Antônio, magrinho, franzinho, mas é malhado, está preparado para pitar jogo, lá no campo apitando. Eu falei assim, poxa, olha só, esse menino teve no Maracanã com vários árbitros profissionais. Então, assim, a gente tem que ser muito dedicado às coisas que a gente quer. E lá no Santo Antônio tem prata da casa. Tem essas pratas que a gente tem que mostrar para a Juiz de Fora toda. É isso aí. Explica como é que funciona essa parceria nessas ações sociais, né, em prol do Santo Antônio. Só fazendo um adendo, Judite, que essas parcerias, elas não vêm de agora. Elas não vêm do pós-eleição do Fiote vereador. Do Fiote... até porque é interessante enaltecer Fiote que liderança, ele né? sempre teve essa liderança. O Fiote, assim, por diversos anos, você viu o Fiote se vestir de Power Ranger, você viu o Fiote ser o Superman. Ele fazia de um tudo. Quando os recursos eram menores, não que eles fossem poucos e hoje sejam muitos, mas quando eles eram menores e mais restritos, a gente usava da própria criatividade para que pudesse fazê-lo. Então ele sempre esteve disposto a fazer. E essa parceria, né, Fiote, ela já vem de muito antes disso, muito antes da eleição, muito antes do Fiote vereador.
Mas é isso, Fiote. Conta um pouquinho desses projetos, Fiote. Olha só, o Douglas E como é o Douglas pessoa, entra neles. O Douglas entra neles, porque eu chego lá e falo assim, olha, chego, Douglas, igual por semana, teve um dia atrás desse aí que nós precisamos de um ônibus, né? O pessoal da escolinha lá precisou de um ônibus. No meio de semana, acontece. Lá é um bairro, como todo mundo sabe, é um bairro carente, e que as escolas precisam desse apoio, esse respaldo. E agora tem um vereador, eles correram atrás de mim para tentar conseguir um ônibus. Eu liguei imediatamente para o Douglas falou, pode ficar tranquilo que eu vou resolver a sua situação, que a sua situação é a minha também. Sim. Porque tem um parente do filho. Meus sobrinhos participam. Estavam lá. Eles levaram. Também, poxa, né? Foi um projeto do teatro que tem lá, né, no bairro. As crianças participam. E eles vinham aqui para o Teatro Pascoal Carlos Magno para poder participar de uma apresentação. Apresentação essa que, inclusive, tinham pessoas de emissoras nacionais fazendo seleção de crianças, né, naquele momento. E assim, foi muito bom poder trazer. E aí saem essas oportunidades para que as crianças nossas, né? E a gente tem uma festa das crianças que a gente organiza todos os anos. Tradicionalíssima, né? Tradicional. Nós vamos para o 12º ano esse ano. E temos também a Páscoa Solidária, que também colaborou. Gente, nós, nesse última Páscoa agora, há 10 dias atrás, nós doamos 800 caixas de chocolate. Com vários parceiros, vários comércios, pessoas comuns, pessoas que doaram e fizeram com que o Fiote pudesse levar para as crianças a alegria de Páscoa, de ter uma Páscoa. Porque tem muitas crianças lá no Alto Santo Antônio, na Vila da Prata, Cantinho do Céu, no Arraial. A gente passou de rua em rua, algumas ruas, faltou outras, porque igual vou aproveitar até o tema do Café com Política aqui para falar. Teve ruas que a gente não foi, que a gente sabia que, graças a Deus, tem pessoas que ainda têm condições de comprar e dar alegria àquela sua criança. Mas aquelas crianças mais carentes, elas estão sempre na parte mais alta do bairro. Então a gente levou, graças a Deus, conseguimos doar 800 caixas de bombom. E, inclusive, eu tive a oportunidade também, um amigo meu, parceiro John, que é morador do bairro Caiçaras, que ligou para a gente, sabia que eu estava fazendo doação, pediu 3 caixas de bombom. E eu fui lá levar as 3 caixas, mas só que eu cheguei lá, não cheguei com 3 caixas. Eu cheguei com um fardo, com 30 caixas de bombom para ele. O rapaz chorou. Então, nós do Santo Antônio, morador do Santo Antônio, podemos fazer uma outra comunidade lá no São Pedro feliz. Então, é um trabalho que ele, com os outros apoiadores, me deram o direito de realizar um sonho de uma pessoa do outro lado da cidade. Eu queria que os dois falassem para mim agora, para, enfim, depois a gente conhecer um pouco dessa história bacana do Douglas. O Santo Antônio de agora, o Santo Antônio de 40 anos atrás, digamos assim, né, Fiote? O que mudou nesse tempo? Você que vem acompanhando desde sempre, e depois o Douglas também fala, o que ele percebeu, Santo Antônio, da infância dele e agora? Olha só, falta muita coisa para ser mudada, né? Inclusive, eu tenho um grande aprecio, vou correr atrás para nós termos a nossa nova UBS do bairro, que vai ser muito importante para o meu mandato. Mas nós temos coisas legais. O campo de futebol, temos um campo muito bom. O futebol é uma tradição lá, né? Lá é uma tradição que você para nos bares, no bar do Elcio, é comentário de futebol, você para no outro bairro, é futebol, tudo é relacionado ao futebol. Mas tivemos também a criação dessa praça, a Praça Nilo Souto Maior. Nome muito bonito, né? E a praça é muito agradável. É muito agradável. Lá, tudo que é feito relacionado a eventos ou cultura no bairro é a Praça Nilo Souto Maior. Então, lá que eu faço meus eventos, é lá que eu faço a festa das crianças, é lá que que a comunidade se enxerga. Ali, eu passo ali, eu vejo o Douglas, eu passo ali, eu vejo o Marcelo, eu passo ali, eu vejo o Michel, e assim vai. E ali é o centro de tudo, a praça do bairro. Então, mas essa praça, ela existia na sua infância? Na minha infância, ela existia, mas era assim terrão. Aberto de areia com um poste no meio. Com um poste no meio, mas nos finais de tarde estava lá o Fiote jogando bola, goleiro, jogando, se aproximando do futebol. E hoje eu já não jogo mais. Mas o Fiote goleiro que chegava, jogava, e tem a loja ainda do Zé Lopes, né? Que ficava um montão de gente na frente cercando
para a bola não bater e quebrar as coisas lá dentro. Era muito engraçado. Era muito engraçado. Então, mas essas histórias são muito boas. Então, assim, todo mundo vai lembrar da época da Turma do Bicho, que ficava lá atrás do gol cercando. Então, assim, o pessoal, assim, o apelido, né? Então, assim, eles ficavam lá atrás do gol cercando para que a bola não batesse lá dentro. Aí chamavam os meninos de Turma do Bicho. Ai, meu Deus, mas era muito engraçado, entendeu? Então, assim, são histórias maravilhosas. Santo Antônio é um bairro que eu quero carregar pro resto da minha vida, né? É um bairro que, no pior momento da minha vida, como todos sabem, me acolheu muito, né? E hoje eu estou aqui sendo representante da comunidade do bairro Santo Antônio. Eu estava numa feijoada sábado agora das Concert, né? Sim. E tive o prazer de estar lá com várias pessoas. E a pessoa me perguntou assim, qual é o prazer de vestir um chinelo há anos atrás, varrer uma praça e estar aqui nesse momento de hoje? O prazer é maravilhoso, maravilhoso, porque a comunidade acreditou, os empresários acreditou naquele momento, né? Mas hoje eu represento Santo Antônio, mas eu deixo bem claro para as pessoas, eu sou um vereador de Juiz de Fora, mas mais que representa o bairro Santo Antônio. Tudo relacionado a Santo Antônio, inclusive, eu falo com o Douglas direto, que as pessoas me cobram, poxa, na internet, falando assim comigo, assim, poxa, Fiote, você só trabalha para o Santo Antônio? Não é, porque lá é muito o bairro Santo Antônio, eu digo bem claro, a Margarida Salomão vem fazendo um grande trabalho, mas o bairro sempre Santo Antônio sempre está faltando alguma coisa. Sim. Sempre, porque o primeiro bairro, a gente enxerga nisso que falta entender mais sobre o bairro, que falta dar mais uma visibilidade. Você fez uma matéria... Valorizá-lo, né? Valorizá-lo. Você fez uma matéria lá com a gente da subida que pega Nossa Senhora de Lourdes, a Francisco Cerqueira Cruzeiro e a Alameda Ivo Melo Reis, que está um transtorno. Moradores que moram do outro lado, né, para poder atravessar é difícil. A gente fica triste, porque você pega uma senhorinha, vinha abraçar a gente e fala assim, dá uma solução para nós, para a gente ter o prazer de só ir na padaria comprar um pãozinho. Então, porque demograficamente o bairro cresceu muito, né? Em número de habitantes, e parece que essa questão do trânsito não acompanhou esse crescimento, isso né? Isso mesmo. E aí, pro Douglas agora, o que você pensa, assim, uma timeline que passa assim na cabeça do Santo Antônio da sua infância pro de agora? Para além do crescimento de quantidade de moradores, né? O que você vê de mais diferente? Primeiro que passa um filme, né? Quando o Fiote fala da praça linda de areia, com poste no meio, a gente jogava bola, tinha que correr do poste. A gente tinha que... primeiro o drible era no poste, depois... A arquibancada não tinha, a gente ficava sentado na beirada da calçada, todo mundo, eu ainda criança. E hoje tem aquelas arquibancadas bonitinhas. Era uma trilhazinha mesmo que tinha num barranco, onde a gente sentava no alto daquele barranco, eu não podia. A gente tinha que brincar antes dos adultos. Quando os adultos chegavam, a gente tinha que sair, né, Fiote? Para deixar os adultos brincar. Que aí, assim, como os outros, a nossa, né, no nosso brasileirês, vamos dizer assim, a pelada pegava era ali. E realmente tinha aquele vizinho que não podia deixar a bola cair, que senão ele não devolvia, furava a bola. Lá na Luiz Celeste, a gente tinha uma lá que era brava, mesmo. Se a bola caísse na casa dela lá, nossa Deus do céu, podia se esperar. Então, assim, sempre tinha um que protegia o portão dela, que é onde a bola não podia cair. Me traz também a lembrança quando as ruas começaram a ser asfaltadas, que a gente tinha que correr da polícia, que a gente andava de carrinho de rolimão escondido. E eles falavam que a polícia ia prender a gente. Né? Aproveitando o asfalto para dar aquele gás no carrinho. Muitas das vezes, assim, hoje algumas dessas brincadeiras têm até voltado dentro da nossa cidade. A gente tem alguns projetos que a gente vê aí, né, em lugares até ONGs, próprios, em lugares né? específicos, mas assim, coisa que na nossa infância era ativa. Era uma coisa muito ativa, era uma coisa muito do nosso dia a dia mesmo. A gente vivia aquilo, né? Do sair da aula para jogar bola. E ao longo dos anos, com essas melhorias, o campo foi um ganho, um marco pro bairro, né, Fiote? O campo, para a gente, foi assim, uma coisa que a gente, há cerca de 40 anos atrás, 35 anos atrás, podemos dizer, ainda tinha o campo da Vila da Prata, que depois foi habitado com esse crescimento, né, da população de Santo Antônio, que não mais existe há mais de 30 anos, e que depois ficamos em um longo período sem o campo, até que conseguimos ter. E, como o Fiote falou, o futebol é tão tradição no Santo Antônio que a gente já conseguiu fazer campeonatos ali, tanto na praça quanto no campo, com times só de Santo Antônio. Então você tinha um dia inteiro de jogos com times adversários e sempre foi muito bacana porque sempre existia aquela rivalidade,
né? Do lado de lá, quem mora no 440, quem mora no 41, aquela coisa, mas rivalidade bacana, aquela rivalidade gostosa de futebol, que quando você sair dali, os dois juntos de carona para casa. Então, esse era o nosso Santo Antônio, e ouvindo ele falar ali, veio, né, diversas lembranças boas, né, da infância, boas recordações. Santo Antônio de hoje é um Santo Antônio que cresceu muito, né? Cresceu muito, como a gente fala desde o início aqui com você. É um Santo Antônio que, assim, por ser um bom bairro, por ter uma gama grande de comércio, até mesmo de trabalho, cresceu muito. Então, assim, muitas das vezes o crescimento ele não acompanha o físico do lugar. E temos essas questões das ruas essas que eu acesso hoje, como ele falou ali, Nossa Senhora de Lourdes, Francisco Cerqueira Cruzeiro, são vias importantes para que eu entre e saia do nosso trabalho, a nossa garagem fica, né? Eu tenho que utilizar essas vias todos os dias com um ônibus grande, ônibus de 2 andares, ônibus com mais de 15 metros de comprimento. Então, assim, a gente tem... A sede da Novos Rumos está lá. Ela está lá, ela está... Antigamente era o Arraial, hoje é Parque Serra Verde, sim, né? Sim. Mas ainda estamos ali na redoma do Santo Antônio. Então, assim, são ruas de acesso, a gente usa ela todos os dias e realmente para a população tem essa necessidade dessa melhora, mas ainda assim eu acho que, graças a Deus, com o Fiote lá virou um facilitador, ficamos por décadas sem ter um representante, sem ter alguém que olhasse especificamente. Então, assim, para quem está com ciúme que o Fiote ainda não está olhando para todas as regiões, não é que ele não olha, é que ele olha com carinho maior para aqueles que ficaram por mais tempo desassistidos, né, Fiote? Ele dá uma atenção para a gente que, assim, ele sabe, ele viveu isso. Então, é muito bacana, sabe? Viver no Santo Antônio, estar no Santo Antônio, trabalhar no Santo Antônio e poder mostrar para o meu filho, que hoje vai fazer 16 anos, que ele tem possibilidade de ser quem ele quiser morando no Santo Antônio. Exatamente. Agora, Fiote, assim como você acompanhou a trajetória toda do Douglas e dos irmãos dele, né? É amigo da família toda, tem outras trajetórias de sucesso, né? Comerciantes, vários comerciantes ali no Santo Antônio. Sim. Tem música, né? Tem o rap, tem a capoeira, tem toda uma... Tudo. O que você falaria? Hoje, assim, hoje eu estou muito relacionada à cultura do bairro. Nós temos uma escola de samba que é a Vale do Paraíba, que nesse meio tempo aí nós perdemos o grande representante, que era o presidente da escola de samba Vale do Paraíba, que era o mestre Cici, né? Que era o Cici. Eu sou amigo da família lá, né? E perdemos o irmão também, o Messias, que era um grande companheiro dele. E a cultura lá no Santo Antônio, ela está um pouco... ficou meio que, depois que o Cici morreu meio que perdido, assim, porque não tem aquela pessoa que puxa. E hoje, a alma do bairro, né, para o carnaval é a Vale do Paraibuna. Hoje nós estamos sentindo uma falta de interesse de alguém querer pegar e falar assim, eu vou subir. Mas tem que ser uma coisa com muita responsabilidade, que a gente lida. Você pega uma administração de uma escola, você tem que ser sério, você tem que ser uma pessoa muito séria. Sim. Porque hoje nós temos várias escolas aí paradas por má administração, né? Para você pegar uma escola e zelar pelo bem, você tem que ter uma boa administração, uma boa equipe, para que possa levar a cultura, né? Entendeu? Então, assim, fizeram uma reunião lá há poucos dias atrás, eu coloquei uma pessoa para poder me representar, mas ainda não tive retorno da pessoa para vir me falar o que se deu na reunião, para a gente tentar ver se para ajudar, porque o futebol como a cultura são duas coisas que interagem juntas, né? Então, coisas tão brasileiras, né? O samba, no caso, né? E a gente sabe que a comunidade lá de Santo Antônio realmente tem muito samba no pé. Já até ensaiou na rua, né? Alguns carnavais de ensaiar na rua, sem quadra. Eu já fui destaque, né? Eu já fui destaque, já fui entrevistada na televisão. Eu sambava muito, né? Mas a vida passa e nós queremos outros rumos para ela, né? Graças a Deus, o que eu pude fazer para a escola de samba na época, quando outros diretores da escola eram vivos, igual. Então, eu lembro da minha amiga Luziette, né? A Luziette era uma pessoa maravilhosa. A Luziette faleceu, mas a Luziette, ela tinha um tacto com a escola de samba, entendeu? Ela gostava, entendeu? Tem o presidente Cici que corria atrás,
Mas tinha a Luziette que estava ali na costura, agitava, e Fiote, vamos me ajudar? Me ajuda, Fiote, vamos montar vamos montar um concurso para fazer a rainha da bateria. Por quê? Você fazia o concurso, você cobrava a portaria para a pessoa poder entrar e arrecadar para poder a escola ganhar o dinheiro, entendeu? Para poder, né, levantar a escola. Né? E a escola teve vários sambas legais, com o Márcio Moreno, era o cantor, né? Márcio Moreno cantou muito samba. Então, assim, a Vale é Água, o Mi, entendeu? Um samba que todo mundo está na boca de todo mundo. Se todo mundo perguntar qual samba que você lembra, vai falar Vale é Água ou Mi, todo mundo lembra desse samba. Então, a Vale Paraibuna tem uma história muito grande com Santo Antônio, e Santo Antônio tem um grande história com a Vale do Paraibuna. Certamente. Agora, o Douglas se tornou um grande empresário, né? Cria do bairro, e existem, tem, de fato, muito empreendimento, empresários que ficam no Santo Antônio, até que chegam no Santo Antônio e lá ficam, né? E a gente vê, principalmente há pouco tempo, quando eu fui lá fazer 2 dias, fazer matéria, né, Fiote? Eu vi muito comércio, um comércio muito grande no bairro Santo Antônio, né? É o forte, o comércio lá, ou existem empresários, sim, né, de outras empresas? Ele é um bairro que tem um comércio muito vasto. Pode-se dizer que hoje, em todas as áreas, e todas elas com mais de uma unidade de algum tipo de produto, você tem agropecuárias, supermercados, farmácias, padarias aos montes, bares, então, assim, lojas de material de construção. É um bairro muito completo. E, além disso, agências de carro. A gente tem 2 agências de carro no nosso bairro, de revendas de carro. E fora outras pessoas que são donos de agência, que moram no Santo Antônio e que têm agências por fora, aí, lá ao longo da cidade. Então, assim, o Santo Antônio realmente ele é um bairro que ele, hoje, graças a Deus, tem pessoas ali muito benquistas, pessoas que têm realmente a vontade de empreender, pessoas que têm vontade de crescer e que buscam, em diversos nichos de negócios diferentes, sua afirmação mesmo, e que conseguem, não só ali no bairro, que ali temos essa gama muito grande, farmácias hoje, se eu não me engano, já ultrapassam 5 farmácias no Santo Antônio. E gera emprego. Geram emprego, geram renda, bairro. Exatamente. E todas, assim, é bacana frisar também que tudo muito feito dentro da legalidade. São empresas de portas abertas a qualquer hora do dia, para qualquer tipo de fiscalização. Então, açougue, a gente tem os meninos lá que são muito bem-sucedidos também, da Unidos, que, assim, deslancharam com um tipo de carne diferente, fazem um trabalho diferente, uma vitrine diferente. Temos outros também. Então, pode-se dizer que o comércio Santo Antônio hoje a gente tem para todos os tipos, gostos e bolsos. Igual eu falei do Matheus, né, a respeito da açaiteira. Hoje nós temos um bairro que tem, no mínimo, hoje umas 10 açaiteiras lá no bairro Santo Antônio. Então, é um comércio vasto, e eu tenho, graças a Deus, igual eu falei com o Douglas antes, que ontem, sábado, eu fui lá na açaiteira do Matheus, que inaugurou sábado, né? E eu vi um produto bom, uma loja maravilhosa, do lado da outra loja dele, que tem uma Oliveste, né? Que é uma loja também de roupas. Então, hoje você tem uma loja bonita dentro do bairro Santo Antônio, que você pode, principalmente, é uma loja mais para jovens, né? Garotos, jovens, que quer comprar uma blusa bonita, um tênis legal, um óculos. É uma loja maravilhosa, e hoje ele abriu a açaiteira dele também do lado. E temos a Empório da açaiteira também, temos o Gian, do açaí do Gian. Então, temos várias coisas legais no Santo Antônio. Santo Antônio, em termos de comércio, é muito bom. E essas pessoas são parceiras também de vocês? Graças a Deus. Dessas ações, olha, né? Porque é isso que eu vejo como muito forte somos lá. Somos clientes, né, Fiote? Somos clientes deles, e eles são nossos clientes. Então, não só assim, clientes de compra e venda, mas de parcerias mesmo. E vale destacar, só dentro disso tudo, que é bacana que esses jovens que vão chegando agora, apesar de eu não ser muito velho, mas os mais jovens, como o Matheus, por exemplo, que começou um projeto bacana, quando você vê em outras áreas também, as pessoas vão desenvolvendo umas lojas com uma arquitetura mais moderna, com uma pegada mais jovial, aquelas pessoas mais antigas, eles vão mudando também. Isso é muito bacana, porque a gente não vê pessoas de cabeças fechadas, não, se a minha loja é assim, ela tem que ser assim o resto da vida e eu nunca vou mudar, independente de quem vai fazer. Não, lá você vê as pessoas mudando. E às vezes dentro do mesmo ramo, um dando dica para o outro, pô, faz assim, faz assado, faz dessa forma que você, né, você vai conseguir desenvolver melhor o seu produto. E isso é muito bacana.
Isso é muito legal porque você vê uma evolução num todo. Você não fica restrito a uma ou duas lojas legais. Não, todas as lojas você entra e é bacana que nas lojas antigas você entra nela hoje. Daqui a um mês você entra, ele já mudou alguma coisa, ele está tentando... Talvez ele não vá chegar ao ponto de montar uma arquitetura moderna, de botar um quadro, de montar uma TV ali passando alguma coisa, mas ele vai mudar o ponto que ele achar necessário para tentar acompanhar essa modernização. E isso é legal, porque quando você vê isso do lado da sua casa, te impulsiona a ser uma pessoa melhor. Com certeza. Quando isso é uma coisa muito abstrata, que você só vê na TV, no Rio de Janeiro montou uma açaiteria de uma forma, ou então lá em São Paulo, em Belo Horizonte. Não, mas você vê dentro do seu bairro. E quando você vê um projeto bacana do seu lado acontecendo, isso te instiga, te impulsiona a fazer o seu projeto ficar melhor. Sim. Agora, Fiote, você acompanhou com certeza aí o Douglas menor aprendiz, o Douglas funcionário da Unimed, crescendo muito lá dentro. Sim. Mas eu queria ouvir dele até como exemplo para essa garotada mesmo, que eu acredito que nem todo mundo conheça a sua história. Qual foi o pulo do gato para... resolver empreender, né? E abrir uma empresa que começou pequena e que hoje está aí até no Mercosul. Olha, Judite, eu diria o seguinte: a paixão, ela te leva aonde você quiser. E tudo que você faz com amor, tudo que você faz, o que você gosta, é tendencioso a dar certo. Eu acho que a vontade e o amor, ele anda lado a lado com a sorte, né? Como dizem os sábios. Eu comecei com guarda mirim mesmo. Essa carteira, minha primeira carteira foi assinada na Sociedade São Vicente Paulo. Então, assim, eu fui um dos vicentinos que recebi ali como guarda mirim e tudo, consegui ser efetivado na Unimed e dali, graças a Deus, dei início ao projeto. Lá dentro daquela estrutura de empresa, de uma multinacional, eles te dão uma amplitude muito grande de necessidade de estudo e tudo. Eu me formei no 2º grau no Oli Alfred, porque o Santo Antônio até então não tinha, né? Só tinha o ensino só fundamental, não tinha o médio, até então 1º e 2º grau. E tirei meu ensino médio, né, o 2º grau no Oli Alfred, no bairro de Lourdes, que era bairro próximo. Já trabalhava de dia, estudava à noite, e assim fui. Entrei para a faculdade de Direito, fiquei por 3 anos, até o dia que a paixão falou mais alto. Aos 21 anos, quando tirei minha carteira pedi, conversei e tal, em casa, com os pais, por ser o caçula, e não, vou trancar a faculdade só um período, consegui um acordo para sair da Unimed, ficar um tempo fora, vou experimentar a estrada. Só que quando a gente faz com amor... A paixão é paixão pela estrada, paixão pelo volante. O motor, o barulho do motor, como diriam os outros, os amantes, né? O óleo diesel corre na veia. Mas o Douglas, ele não contou, não, né? A gente vai buscar a fundo. Mas ele também foi candidato, né? Foi candidato a vereador. Foi bem votado, né, Douglas? Tive uma votação expressiva. Fui junto com o Fiote na primeira tentativa dele. Na primeira. Em 2016. E disseram, na época, eu uma idade mais nova, foi a primeira candidatura do Fiote. Para mim também foi a primeira e a única. Os votos do bairro devem ter ficado divididos. Sim, e o que acontece? Na época se disseram muito, né, Fiote, sobre uma inimizade, sobre uma possível briga, aquelas coisas, né? A famosa fake news de hoje em dia. Mas não, pelo contrário, a gente sempre foi muito amigo, inclusive durante a campanha, encontramos eu e ele em uma viagem religiosa, Aparecida do Norte. Eu estava lá de motorista, dirigindo os nossos carros, o Fiote era passageiro. Falei, vou fazer questão, vamos tirar uma foto, vamos postar, e assim o fizemos. E desde então que eu decidi não mais ser candidato, independente disso, já na época, nos projetos dele, porque o bacana do Fiote com o bairro, quando a gente fala, isso não é falar assim, vai falar porque ele é do bairro, vai falar porque é seu amigo. Não. O ano de eleição acaba, o Fiote continua. Os projetos no ano seguinte sempre foram os mesmos. Ele não aguardava o ano e queria anteceder o ano da eleição para voltar a fazer a festa da criança, para voltar a fazer a Páscoa. Então isso nunca aconteceu. Ele não esperava acontecer para poder entrar com a petição da prefeitura para uma luz queimada. E principalmente depois que ele começou, mesmo sem estar vereador, a ter acesso. Aonde que eu faço uma petição para isso? Aonde que eu peço para asfaltar uma rua? Com quem eu converso? Quando ele começou, o trabalho dele só aumentou. É verdade. Só aumentou. E aquilo ali, aquela tentativa de me eleger também vereador em 2016, fez com que eu visse a política de uma forma interna
Vi que realmente eu queria me dedicar mais ao meu trabalho, que eu já tinha, que já desenvolvia desde 2012, há 4 anos, que era Novos Rumos. Falei, vou me dedicar àquilo ali. Não adianta a gente querer se dedicar a 2 coisas. E foi por opção dele, qual já cansei até mesmo de falar com ele reiteradamente, que ele se dedicou a isso. Ele é mais do que merecedor de estar onde está, porque ele quis estar aqui, ele trabalhou para estar aqui. Ele não parou um dia da vida dele de pensar em estar aqui. Eu penso assim com os ônibus. Os ônibus, para mim, são minha paixão. Eu sou apaixonado pelo que eu faço mesmo, como diz o outro. Hoje eu estou aqui, mas o Fiote está cansado de ir na garagem me ver debaixo de um ônibus, trocando pneu, mexendo em motor. Isso é o meu dia a dia, eu gosto disso. A gente estava falando muito aqui, antes de começar a gravação também, desse lado religioso, que é muito forte também no Santo Antônio, né? Do turismo religioso que é feito. E além do turismo, você falou em off aqui para a gente também da quantidade de pessoas transportadas mês pela Novos Rumos, que não é só turismo. Não. Hoje a Novos Rumos, ela trabalha com turismo, né? Que é o eventual, que é a famosa praia do fim de semana, é a viagem para Aparecida do Norte. Então, assim, a gente trabalha com todos esses viés. Trabalhamos também, temos parceria hoje aqui em Juiz de Fora com a empresa Útil, com o Consórcio Guanabara, com a Aviação Rio Doce, com a Buser, que é o aplicativo de ônibus, né? Que vem crescendo também no Brasil. Com a Buser a gente está desde 2019, somos parceiros efetivos, trabalhamos em rotas fixas para São Paulo, Cabo Frio. Então, assim, a gente está sempre... Hoje, graças a Deus, a gente transporta uma média de 10 a 15 mil pessoas mês, rodando uma média hoje de 70 a 80 mil quilômetros por mês. Então, assim, é um número expressivo, né, para quem sonhava em fazer uma viagem no final de semana, em ser motorista, em ter uma van e viver daquilo. Graças a Deus, hoje a gente chega a impactar na vida de mais de 10 mil pessoas por mês. Graças a Deus, com segurança, que é a nossa base de todo o nosso transporte, que é feito sob segurança. Graças a Deus, um trabalho honesto, com bons profissionais, temos excelentes motoristas no nosso time. A empresa, graças a Deus, ela está firme no mercado, assim, com uma consolidação muito boa e com uma aceitação muito boa. Isso aí, isso é muito importante. Fica o exemplo, né, Fiote? E... não posso deixar de terminar sem fazer uma brincadeirinha. Os dois aqui que são flamenguistas, mas é fato que a Novos Rumos deu sorte para o Botafogo na Libertadores, é ou não é? Novos Rumos transportou, né, os botafoguenses e levou essa energia positiva de bairro Santo Antônio. Exatamente. E como paixão minha pela estrada, apesar de ser o Botafogo, nada, todo o carinho com a torcida botafoguense foi com a gente, eu tive presente nessa viagem na final da Libertadores, fomos para Buenos Aires, gastamos 52 horas de viagem ininterruptas de Juiz de Fora até a praça do lado do estádio Monumental em Buenos Aires. Assistimos o jogo e voltamos por mais 48 horas de viagem com uma turma super animada e que eu também não vou deixar de falar. Foram chorando porque são botafoguenses, choraram de alegria para voltar, porque é botafoguense. Foi um choro só. É isso, então. A gente está chegando no final do programa, mas foi importante ouvir essa história toda aí, esse exemplo bacana, né, Fiote? Outros exemplos também do bairro. Vou abrir para as considerações finais, suas palavras finais, do Douglas também. Eu só tenho a agradecer ao Douglas por estar aqui nesse momento, né, parabenizar ele por tudo que ele tem feito e que Deus abençoe ele, mas mandar um grande alô para o Santo Antônio. Pode ficar tranquilo, gente, nós vamos conseguir a nossa UBS, nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos, que é da nova UBS no bairro Santo Antônio, e também continuar trabalhando. Hoje nós temos uma rua todas sinalizadas com as faixas de trânsito, todas, porque era um pedido da comunidade, foi todo realizado, um trabalho que a gente tem feito com a prefeitura, a PJF, né? Então, é só esperar. Eu sei que a gente pede um bairro limpo, pede tudo, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir tudo que a comunidade pede para a gente vai conseguir realizar. E agradeço muito a esse bairro por estar sempre torcendo pelo Fiote. Pede, mas não deixa de entregar muito para Juiz de Fora também, né? É um bairro que entrega e que conta a história do município, né? Então, Douglas, sua despedida. Bom, eu queria agradecer muito por poder estar aqui com você, Judite Fiote, pelo convite. Fico muito grato mesmo, de verdade, por poder participar, contar um pouco da nossa história, contar um pouco da história no nosso bairro e reiterar que o Santo Antônio ele tem muito a oferecer ainda, se Deus quiser. Muitas promessas ainda virão dali. Muita gente boa ali, muita gente honesta, muita gente trabalhadora. E pode ter certeza que
foi o primeiro bairro, Juiz de Fora, né, se fez com base no Santo Antônio, pode ter certeza que a base ali é sólida. A base é sólida, cada ano está melhor. O Fiote tem ajudado a transformar isso cada dia num lugar melhor ainda. E com certeza Santo Antônio, se Deus quiser, vai estar cada dia um lugar melhor para se morar, para se viver e para se empreender. Olha, isso aí. Muito obrigada, tá? Nada. Foi uma honra. Fiote também estreando aqui no Café com Política, no seu primeiro mandato. Vai ser o primeiro de muitos episódios. E vem muita gente boa aí, então, porque eu vou trazer gente ex-piscada do Santo Antônio. Isso aí. Vamos valorizar. Você vai poder ser o próximo. Quem vai vir aí vai falar, quem será que vai ser? Vai, pode ter certeza. Obrigada, tá, Fiote? Obrigado, parabéns. Tá, agradecendo também a vocês que acompanharam esse episódio, conheceram também mais um pouco aqui da nossa cidade de Juiz de Fora, do bairro Santo Antônio. Lembrando que todos os episódios do Café com Política, todos os programas e matérias da JFTV, você encontra lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.